Tudo bem? Seja bem-vindo! Isso, vão deixando bastante coraçõezinhos aí pra gente chamar outras pessoas pra entrar aqui. Então a gente vai falar desse guia, o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Ele está disponível no Ministério da Saúde. Ele é coordenado, né? O trabalho é coordenado pelo Ministério da Saúde e ele traz com base na média do consumo da população, com base principalmente também nas estatísticas do SUS, né? Eles fazem uma ação combinada, então, para melhorar a alimentação e reduzir doenças através da alimentação, o que é uma estratégia super bacana, certo? Então vamos lá. Bom, todo mundo que tá aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar rapidinho. Então, eu sou a Dani, sou mãe de 2 meninas, Antônia e Olivia, de 5 e 4 anos. Eu sou engenheira de alimentos, formada pela PUC. Sou engenheira de segurança do trabalho e qualidade e gestão de qualidade também. Ainda não li isso devido à pandemia? Não, Gi, não é devido à pandemia. O Guia Alimentar, ele existe já há um bom tempo. De tempos em tempos ele é refeito. Existe uma pesquisa que eles falam, que é o POF, se eu não me engano, que é uma pesquisa de alimentação populacional. Então eles, através dessa pesquisa, uma pesquisa super grande, que demora um ano, é bem longa, se eu não me engano é bianual, eles levantam o consumo da população brasileira, o que está se consumindo, e aí estudam em cima disso um perfil nutricional. E com base nesse perfil nutricional versus questões relativas a doenças, internações no SUS, óbitos, eles tentam fazer indicações de alimentação. Só um minutinho, gente. De alimentação para melhorar a saúde da população. Então, em vez de medicar, né? Tô pondo uma cobertinha aqui que tá um baita frio. Em vez de medicar, eles fazem recomendação de alimentação. O que faz sentido, né? É muito mais barato a gente educar a população a consumir alimentos melhores, mais saudáveis. Não só alimentação, mas mudar hábitos, né? De saúde, práticas de exercício, enfim, do que pagar o hospital, né? Para reduzir o custo do SUS, vamos dizer assim. Então, até as ações de fortificação de alimentos, fortificação de farinha de trigo, de milho, com ferro e ácido fólico, tudo isso veio de um estudo do SUS em relação às crianças que estavam nascendo com uma formação do feto, do tubo neural. E isso é deficiência de ferro e ácido fólico, né? Então, tanto na gestação se faz já a suplementação, mas na população de uma maneira geral tinha essa carência desses nutrientes, então decidiram por política pública fazer a fortificação da farinha, ok? Isso é bem normal, que a gente não percebe no dia a dia, sabe? Mas essas políticas públicas estão presentes, né? A gente vê as propagandas de aleitamento materno, né? É uma política pública. Deixa eu achar aqui, gente, abri um negócio errado. É uma política pública que a gente é submetido, vamos dizer assim. Não estou dizendo que é boa ou ruim, tende geralmente a ser boa, porque é barato para a população. Se a gente pensar em alimentação materna, não tem nem o que discutir, né? O leite adequado para a criança, com a quantidade adequada de nutrientes e por aí vai. O que eu vim trazer para vocês de informação, eu não vou nem dizer uma posição a favor ou contra o guia. Eu sou super a favor do guia, porém o próprio propósito do guia, que é de ser feito por uma equipe multidisciplinar, né? Olhando também para as características da população, os hábitos de vida, eu acho que deixou a desejar em relação aos alimentos industrializados, e a gente vai ver por quê, tá? Então eu queria trazer aqui uma forma da gente pensar sobre este guia. Primeiro, conhecer, porque às vezes as pessoas nem conhecem.
geralmente mais os profissionais de saúde, nutricionistas, enfermeiro, pediatra, médico, têm acesso, e não que as outras pessoas não tenham acesso, a gente só não tem o conhecimento, porque o acesso é gratuito e eu posso depois até disponibilizar o acesso para quem quiser, eu deixo um linkzinho, tá? É bem tranquilo. Então vamos lá. Qual é o problema, então, nessa questão desse guia alimentar em particular, tá? Que tá dando tanta notícia, né? Não sei se vocês têm acompanhado. O principal problema, quais são os problemas que levam o governo a fazer esse tipo de guia? Primeiro, então, as principais doenças que atualmente acometem os brasileiros deixam de ser agudas e passam a ser crônicas. Então, as doenças do coração, diabetes, hipertensão, que antes eram pontuais e se tratava com medicamento, e eliminava-se o problema e voltava o paciente para a normalidade, agora passou a ser crônico. E isso está atingindo diretamente crianças, né? A gente tem visto crianças obesas, crianças com qualquer tipo de doença, de adulto já, né? Coisas que geram que a gente estava acostumado a falar, tá com colesterol alto, já é velhinho, né? Hoje em dia não, hoje em dia não tem mais idade, né? Para esse tipo de doença crônica. Essa é a percepção do SUS, né? E é uma percepção mundial. Deficiências de micronutrientes e desnutrição crônica também ainda prevalecem em grupos vulneráveis, né? Crianças, que é o normal, e idosos também. Aumento excessivo de sobrepeso, mudança no hábito, vamos falar mais das crianças, mas mudança nos hábitos de brincadeira, por exemplo, né? Hoje em dia tem celular, tem YouTube na TV, tem uma série de outras atividades, né? Que na nossa época era para quem tinha acesso a lá um videogame, né? E hoje em dia não, hoje em dia você tá com o celular, você tem um joguinho, tem algum tipo de brincadeira que você fica o tempo todo sentado, comendo muitas vezes e não faz atividade física. Então isso também é causa de obesidade infantil, aumento de sobrepeso, né? Em todas as faixas etárias, mas as crianças têm sido uma faixa etária bastante atingida. Então, é o outro ponto que é em relação à obesidade também. Então, todas essas doenças e deficiências pararam de ser pontuais e passaram a ser crônicas. Então, isso chama atenção no âmbito nacional. Torna-se uma questão de saúde pública. O que era um problema específico de uma pessoa, facilmente tratável, vira um problema também crônico da população, né? E quais são as causas? Então, aquilo que eu estava comentando antes. As mudanças sociais, mudanças econômicas, o modo de vida, as mães hoje saem para trabalhar, muitas vezes não fazem o alimento em casa, ou mandam para o colégio também, a gente tem que mandar com algum lanche, alguma coisa assim. Além disso, reduziu-se um pouco a desigualdade social, então as pessoas têm mais acesso a diversificar o consumo de alimentos, então acaba provando outras coisas, comprando outras coisas que antes era supérfluo, né, e as pessoas evitavam. Tem uma rápida transição demográfica, então assim, a gente vai de um lugar para o outro muito mais rápido e a gente tende a fazer alimentação no caminho, e essas alimentações nem sempre são as mais nutritivas, né? Muitas vezes a gente passa a se alimentar dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do avião, andando de um lugar para outro. Oi, mãe. Oi, filhas. Então, grandes mudanças, né, no padrão de consumo alimentar e de vida, de hábitos de vida, causaram todas essas doenças e é o que leva às revisões desse guia, ok? Então, não é em função da pandemia, né, mas é em função de hábitos alimentares da população brasileira mesmo. Então, de tempos em tempos, o SUS vai avaliando, né, vai fazendo estatísticas sobre o que é mais, o que tem mais ocorrência em termos de saúde. Então, assim, campanhas contra fumo, campanhas para redução de sal e açúcar e por aí vai, ok? Vamos lá.
E qual é a solução, então? Pena, deixa eu ver se eu não consigo me colocar. Tá, tudo bem. Então, qual é a solução? Eu estou acompanhando aqui no computador. Então, a gente viu a causa, o problema e vamos ver a solução. A solução é... O Brasil tem um compromisso com uma política pública, uma lei de política nacional de alimentação e nutrição, além da Política Nacional de Promoção de Saúde, que é a lei do SUS. E para isso acontecer, a alimentação tem tudo a ver, né? A alimentação saudável, adequada, e o acesso também, né, a esse sistema de saúde que possa também orientar as pessoas sobre o consumo mais saudável e mais adequado, são medidas, são soluções que o governo dá para, né, conscientizar a população. Então, através desse guia, é um resumo de tudo que eles recomendam, certo? Para a população brasileira. E aí, tem depois a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Nutrição, eles depois usam como base esses guias e trazem guias específicos por faixa etária, por exemplo. Tá? Isso também é uma consequência. Então, a base, o que baseia tudo isso é este guia, ok? Vamos entender, então, o que tem nesse guia. Ele divide a alimentação... Oi, Paula, seja bem-vinda. Ele divide a alimentação, os grupos de alimentação, em alimentos in natura. Deixa eu baixar aqui porque ficou bem em cima. Alimentos... bom, primeiro ele fala de princípios, antes de trazer essa classificação. Então, quais são os princípios desse guia alimentar? Alimentação é mais do que uma ingestão de nutrientes. O que ele quer dizer com isso? Que não é só o ato de abrir um pacote e se alimentar, mas tem toda uma relação social com a comida. O ato de se fazer, de preparar comida dentro da família, para os filhos, para o marido, ou marido para os filhos e para a esposa, enfim. Esse hábito social, o hábito de sair para almoçar, se encontrar, além do aspecto sabor, visual, as lembranças associadas aos alimentos, né? Às vezes você come algum alimento e fala, nossa, isso aqui lembra minha infância, isso aqui lembra a comida que minha mãe fazia. Então, o alimento é mais do que só a ingestão de nutrientes, né? Senão a gente se alimentaria de cápsula e ninguém teria desnutrição, ninguém teria doença, mas não é assim que funciona, né? Ninguém conseguiria se alimentar assim por muito tempo. Outro princípio do guia é que são recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. O que quer dizer aqui? Qual é essa ideia? É a ideia de que você tem que se programar ao longo do seu dia e ter tempo para fazer as refeições adequadas. Então, assim, não pular a refeição, não pular café da manhã, não tomar o café da manhã indo para o trabalho. Esse tipo de relação de tempo e essa relação de ingestão, não somente de ingredientes, mas de relação com a comida, tem que se levar em conta. Porque hoje a gente vive muito freneticamente, né? As crianças já estão assim, eu ouvi falar que tinha uma escola aqui que deixava fruta, ok, bacana, fruta, para as crianças entre uma troca de aula e outra passarem, pegarem a fruta e irem comendo. Quer dizer, a gente já está ensinando a criança a não ter tempo para sentar e comer, né? Será que isso é positivo? A gente tem que pensar. Será que a gente está criando uma relação bacana entre a alimentação e a criança? E isso vai levar, com certeza, para o adulto? Temos que pensar. Outro princípio do guia é terrível, bem isso. Alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente saudável. Lindo! Legal! O que a gente poderia ter de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável? A gente só comer produto orgânico. E aí, a gente consegue ter acesso? Consegue ter produção de alimento orgânico para todo mundo? É ideal. Mas tem também empresas de alimentos que buscam ser socialmente correta, nutricionalmente correta,
como é que é, sustentáveis, né, ambientalmente correta, tratam o seu lixo, tratam as embalagens, fazem embalagens recicláveis e por aí vai. Então, assim, eu tô tentando trazer esses princípios do guia, não só olhando só para alimentação in natura, porque a gente não consegue ter essa alimentação. Seria o ideal, mas a gente não consegue ter essa alimentação por tudo isso que a gente falou antes, por todas aquelas causas. Ritmo de vida, acesso a essa alimentação de forma adequada, sem agrotóxico e por aí vai. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Concordo, esse é um princípio bacana. Porém, eles esqueceram dos engenheiros de alimentos aí em algum momento da vida, a gente vai entender por quê. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas dos alimentos. Perfeito, perfeito. Quando a gente dá as diretrizes, né? O que pode, o que não pode, o que é melhor, o que é pior, que é o que a Net4Kids tenta fazer aqui com as crianças, né? É trazer as diretrizes, trazer comparação de produto, não olhando só o positivo e o negativo, mas o contexto. O que eu quero desse produto, né? Eu quero menos sódio, eu quero que a criança não consuma edulcorante, não porque o edulcorante vai fazer mal, né? A gente já sabe que tem edulcorantes naturais aí super seguros para o consumo, mas a gente quer habituar o paladar da criança, que ela tenha uma sensação de dulçor menor e não enganar o cérebro dela através do edulcorante. Então, eu concordo plenamente com mais esse princípio do guia. Vamos continuar aqui e vamos entender agora a classificação deste guia. Então, o que acontece? Ele classifica em 3 categorias. Eu coloquei aqui bem resumidamente para a gente entender. Então, a primeira categoria que ele chama são os alimentos in natura ou minimamente processados. Eu ressaltei as partes principais. Então, livre de sal, livre de... Deixa eu pegar aqui minha colinha. Livre de sal, livre de açúcar e gordura adicionada. Eles recomendam, né, a recomendação do guia é que essa deve ser a base da nossa alimentação. E é o que tem aí nas fotos. Então, é tudo que é in natura ou minimamente processado. Mas o que é o minimamente processado? Se eu pego lá ervilha congelada, é minimamente processado? Ela não tem adição de sal, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservante, não tem adição de nada. Ela usa a conservação de temperatura, o processo de temperatura para conservar. Então, ok. Carne minimamente processada é a carne que eu compro no açougue, que eu compro no mercado. E por aí vai. Então, esses são os alimentos... Oi, Alisson! Tudo bem? Não vou falar o seu apelido aqui. Então, esse é o alimento in natura. Então, eles recomendam, né, o guia recomenda que seja a base da alimentação. Vamos continuar, então. Esse é o primeiro. O segundo, né? O segundo, agora você pode me ver por aqui, né, Alisson? Meu clientinho querido. Então, a segunda classificação, alimentos processados. O que eles classificam como os alimentos processados? São aqueles que pegam lá o in natura, que a gente viu antes, ou minimamente processado, mas adicionam alguma coisa para conservar. Ou sal, ou açúcar, ou gordura. Qual é a recomendação? Limitar o consumo. Então, e geralmente eles falam que o processado é aquilo que a gente também faz em casa. Olha que interessante. Então, usar esses processados para fazer a nossa alimentação de casa, usando como base beijo, querido, o alimento in natura, tá? Então, essa é uma classificação bem simples do que seria o alimento processado. Agora vamos lá pro polêmico, pro mais polêmico de todos. São os ultraprocessados, tá? E aí o ultraprocessado, além da adição do sal e do açúcar e da gordura, é adicionado também os palavrões que a gente costuma dizer aqui na Net4Kids, que são os aditivos, tá? Então, o que eles recomendam? Evitar o consumo. Então, a gente saiu do base de consumo para limite de consumo, que são os processados, e chegamos na evitar. Isso aqui não pode consumir, tá? Então, é isso que ele diz ali, olha lá, os alimentos extrusados, refrigerantes, o macarrão pré-frito, que é o famoso miojo. Então, eles falam que isso é evitar ao máximo. Mas aí eu vou fazer agora o meu olhar, tá? Eu listei aqui algumas frases que eles colocam no guia
sobre os alimentos ultraprocessados e eu quero que a gente pense junto, né? Nessas frases. Ai, que pena que cortou, mas eu vou ler aqui para vocês. Então vamos lá. Alimentos ultraprocessados têm composição nutricional desbalanceada. Então as justificativas, 3 justificativas principais, depois eles decorrem sobre o assunto, do porquê o ultraprocessado tem que ser totalmente evitado. Porque o ultraprocessado tem composição nutricional desbalanceada. Será que isso é uma verdade? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Porque talvez essa não seja uma verdade, tá? Talvez esse seja um mito. Depois a gente pode fazer uma live para cada um deles e trazer essas evidências do que eu tô falando. Segundo o que eu listei ali, o segundo texto ali, alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias. Então, eles falam ali no texto que por conta deles serem excessivamente coloridos, excessivamente saborosos, excessivamente práticos para o consumo, a gente tende a comer mais. Então, peraí, eu vou evitar de comer um produto ou eu tenho que evitar excessos do consumo? Eu tenho que parar de consumir ou eu tenho que selecionar melhor o que eu estou consumindo? Isso não é um guia para decisão? Então, essa é meu questionamento aqui em relação a esse guia. E a última questão. Alimentos ultraprocessados tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. Eu acho um pouco pesado e eu penso um pouco ao contrário, né? Se você falar em alimento ultraprocessado, por exemplo, os alimentos de emergência, que são para populações desnutridas, para populações em áreas de risco, você não consegue fazer um alimento sem ser um alimento processado ou ultraprocessado que atenda a esse tipo de população de forma balanceada em nutrientes, em micro e macronutrientes, então proteína, calorias, carboidratos e as vitaminas e minerais necessárias num dia num único produto, por exemplo, né? É óbvio que eu estou indo para um extremo, mas eu quero dizer que o produto ultraprocessado, na forma que ele está sendo colocado pelo guia, ele está sendo, vamos dizer assim, crucificado, né? Quanto ao seu consumo, e não é bem por aí, tá? O alimento ultraprocessado tem funções sociais extremamente importantes. E cada vez mais a indústria do bem está chegando para mudar essa realidade, tá? Mas vou pensar sobre isso. Depois vou deixar lá no Stories para vocês. Então, o que eu chego de conclusão? É que a forma de classificação podia ser através de informação nutricional e não somente em forma de obtenção do produto. O que você quer dizer com isso, Dani? Em vez de falar in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, por que não falar nos perfis nutricionais? Então, prefira produtos com menos teor de gordura saturada, de colesterol, ou ricos em fibras, ricos em vitaminas. Prefira os produtos, prefira cozinhar em casa, né? Tenha o seu tempo, faça ginástica, mude o seu hábito de vida, né? Porque a alimentação tem todo um contexto, né, por trás. Eu concordo com a última frase que diz que o alimento processado tendem a afetar, que alimentos tendem a afetar negativamente ou positivamente cultura, vida social e ambiente. Mas não necessariamente é o ultraprocessado que afeta negativamente todas essas, a cultura, a vida social e o ambiente, né? Concordam comigo? Eu acredito que essa forma de classificação que não foi a mais feliz, né? Eu concordo com o guia, com toda a relação alimentar que ele chama atenção, com os hábitos culturais, com os hábitos de tempo, com a relação com o alimento, mas eu acredito que essa forma de classificação esteja
errada, entendeu? Não esteja legal. Oi, Nath, seja bem-vinda. Pena que você chegou no finalzinho, mas depois eu vou deixar gravada lá. Pessoal, então essa é a conclusão em relação ao guia. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar gravada lá no IGTV. Essa história do guia ainda está... veio à tona, vamos dizer assim, porque o Ministério da Agricultura está criticando o Ministério da Saúde por não ter participado dessa construção. E beleza, Natinha. E em relação a essa classificação, né, dos alimentos em natura e minimamente processados ou ultraprocessados, e a relação que ele faz do que consumir, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre o assunto, deixem os comentários, comentem lá o que vocês acham sobre isso. É muito difícil classificar alimento por números de processo, porque não é só o número de processo que conta num alimento ultraprocessado, por exemplo, mas os ingredientes, a qualidade dos ingredientes, a seleção dos ingredientes, a fortificação desses alimentos, enfim. Se a gente falar em programas como programas sociais do leite fortificado, né, sem a indústria por trás desse tipo de alimento, né, a tecnologia, ele não existiria e não beneficiaria também socialmente grande parte da população, ok? Então, um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E, por favor, comentem, que o tema é polêmico e depois a gente volta a falar sobre eles. Tchau, tchau, gente!